Fui sorteado de novo. Essa roletinha não quer mais o Aguinaldo, ela cansou do Aguinaldo. Não cansou não, você deve ter arrumado algum jeito aí de tirar a roletinha de mim. Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa 4 em Pauta. Quer dizer, hoje poderia ser 3 em pauta, né, aparentemente. Não, tem uma surpresa, mas sejam bem-vindos à edição do 4 em Pauta. Se inscrevam no canal, toquem no sininho, compartilhem esse link, chamem os amigos, vamos aumentar a nossa comunidade. Toda sexta-feira um programa novo no ar. Eu continuo aqui em quarentena, em São Paulo, no meu cafofo. E você, Maurício Lousada, vai dizer que saiu de Jundiaí, Maurício? Não. Aliás, eu nem vou falar. Eu queria que vocês, por favor, pegassem o da semana passada e colocassem aqui, que é o mesmo lugar que eu tô. No mesmo lugar, já pode usar nos próximos 5 ou 6 programas, porque provavelmente eu continuo aqui na minha casa, no meu home office, que é um nome muito bonito, em Jundiaí. Não é bonito falar que tá no home office? Não é chique demais, tá no home office, Aguinaldo Oliveira. Eu estou aqui na minha casa, onde eu moro, aqui em Jundiaí, né? Estou em casa, num apartamento do 16º andar, vendo a Serra do Japi, em Jundiaí. Muito bom. Bom, semana passada, na última edição, todos acompanharam que o nosso querido amigo Orlando Merluzzi, que aliás era um dos mais entusiasmados com o nosso programa 4 em Pauta, infelizmente anunciou que não vai poder continuar colaborando com a gente, devido a outros compromissos profissionais. Quem não acompanhou, assiste o programa da semana passada para ouvir a fala do Orlando. E com isso nós temos hoje um convidado especial para que o programa de fato seja 4 em Pauta, né? Cadê o cara? Ah, cadê? Olha só! Opa! Ei! Bem-vindo! Muito bem, Rosenildo Ferreira. Rosenildo, seja bem-vindo, Rosenildo. Estamos aí, firme e forte. É uma honra imensa estar aqui com 3 craques aqui. O Luiz eu já conhecia de outros carnavais, enfim, vamos dizer assim. E eu gostei muito da proposta desse programa, que é exatamente um debate, uma troca de ideias entre 4 pessoas que não necessariamente concordam em todos os pontos. Eu acho que a gente está precisando voltar a ter a possibilidade de discordar e continuar amigo, continuar tendo a possibilidade de tomar um chopp e ter uma vida civilizada dentro da eventual discordância. Em Campos do Jordão, após 4 meses, 120 dias, 8 horas, 9 minutos e 4 segundos de quarentena absoluta em São Paulo. Peguei a família. Eu que estou bem aqui em Jundiaí, né? A porta. Estou escondido em Campos do Jordão. Não passa o carro da pamonha aqui, não passa o carro do ovo também. Não passa nada aqui. Nem aquela tal 19 mais 1, 18 mais 1. Vamos logo ao 4. Concorda ou discorda? Roda a vinheta. Muito bem, quadro concorda ou discorda. Bom, vocês repararam que o Rosenildo não tem essa tela linda, maravilhosa que a gente tem aqui, toda colorida, porque ele está em Campos do Jordão, mas ele tem uma surpresa, que ele vai participar do Concorda ou Discorda também com a parte visual, mas daqui a pouquinho ele mostra para a gente. Queria começar aqui com uma primeira pergunta, que é bem polêmica. Aliás, já vou colocar aqui para o próprio Rosenildo, já que é convidado, já sai falando. Vocês acompanharam durante a semana uma polêmica que o prefeito de Campinas resolveu proibir que os moradores fizessem doação de alimentos para moradores de ruas nas ruas de Campinas, né? Ele quer que qualquer tipo de doação seja feita em lugares específicos, estabelecidos pela prefeitura, né? Isso gerou uma polêmica, que tem muita gente que gosta de fazer o sopão, de levar, acha isso um ato de caridade. A gente também teve algumas semanas polêmicas envolvendo a primeira-dama aqui do estado de São Paulo, que numa conversa criticou que as pessoas ficam fazendo esse tipo de distribuição de alimentos e acaba estimulando as pessoas a permanecerem nas ruas, né? E aí depois isso pegou mal, claro, porque ela é associada ao Fundo de Solidariedade do Estado de São Paulo, depois ela mesma foi às ruas
fazer distribuição de alimentos. O fato é que esse é um assunto antigo e polêmico que divide opiniões sobre se quanto mais você dá esmola ou distribui alimentos, será que você estimula as pessoas a ficarem nas ruas ou é um ato de solidariedade, é um ato de fato humanitário, enfim. Então eu queria começar com o Rosenildo fazendo a seguinte pergunta. Rosenildo, a distribuição de alimentos e esmolas a moradores de rua deveria ser proibida no Brasil? Qual a sua opinião, Rosenildo? Olha, Luiz, enfim, eu acho que sim, porque é um caso extremamente complexo. A questão de moradores de rua não se resume a um problema brasileiro. Quem tem a oportunidade de viajar mesmo para a Europa, Estados Unidos, vê que pessoas em situação de rua e pessoas pedindo esmolas é uma questão praticamente global, mas e por ser global, ela, enfim, isso já induz que ela seja uma questão complexa. Porém, não é pelo fato de ser global, complexa, que não se vai lidar com a situação da melhor forma possível. No Brasil, a gente traz da tradição ibérica a questão da Igreja Católica, e aqui não é uma crítica, é apenas uma constatação da esmola, da caridade, como sendo um bem. A forma de fazer um bem semelhante é dar a ele uma esmola, que é o mínimo que se pode dar a ele. Pois bem, há cerca de 10 anos, o governo de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo e o governo do Estado fizeram uma pesquisa mostrando que, no caso da esmola, especificamente crianças, todas elas, ou um grande número delas, uma grande porcentagem delas, tinham casa, família, estavam matriculados na escola pública e tinham na esmola um ofício, um trabalho. Então, aquele dinheiro entrava na renda da família. Ou seja, a cada R$1 que você dava a essa criança, achando que ela sairia da rua, enfim, na verdade, a manteria na rua por mais 10 dias, porque ela se tornava um fator de geração de renda para casa. Pelo outro lado, vamos lá, enfim, direto lá para Campinas. A doação de alimentos, de certa forma, tem o mesmo problema embutido. Alimentar alguém que tem fome é certo ou errado? Bom, aí não dá. Alguém aí vai dizer que está errado ou certo isso? Errado ou certo é ver alguém, enfim, morrer de fome e não fazer nada. Porém, é preciso que haja método, é preciso que haja uma política pública, porque não existe morador de rua, existe uma pessoa em situação de rua que foi parar ali por alguma desventura, às vezes por culpa dela mesma, às vezes ela foi, enfim, empurrada por uma, enfim, desilusão da vida, uma adição a drogas, permitidas ou não, álcool, enfim, e outras drogas sintéticas. Então, mas não é por isso, e já completando aqui a minha linha de raciocínio, que a gente vai transformar a rua num lugar de ninguém. Eu acho que o poder público tem que liderar essas questões para evitar aquele risco de aí eu junto um grupo de amigos, estou triste com a situação, junto dinheiro, promovo um sopão na rua tal. Mas espera aí, aquela rua ali tem feira no outro dia, aquela rua, enfim, eu tenho condição estrutural de fazer aquela ação ali. Eu acho que mesmo para fazer bem, aliás, principalmente para fazer o bem, tem que ter método, tem que ter gestão e tem que ver que comida é essa. Não pode ser, enfim, sabe? Eu acho que se a Prefeitura de Campinas está dando opção e não deixar as pessoas desassistidas, eu acho que tem que regular, sim. O Estado é o poder regulador nesse caso. Muito bem. Então, observem que eu discordei
Você, Rosenildo, o Aguinaldo e o Maurício concordaram. Como sempre, né? Como sempre, né? É o meu cartão de boas-vindas. Já discordo do convidado, porque assim já fica bem claro que aqui não tem moleza, né? Vamos todo mundo zerar a tela. O importante é ressaltar o seguinte: na maior parte do tempo eu fiquei com o talvez. Mas porque o meu ponto é a pergunta. A pergunta ela é muito clara se o governo deveria ou não proibir. Você disse que sim. E como a minha resposta é não, então, obviamente, eu tenho que discordar de você. E aí o meu ponto é por que eu acho que não deveria proibir. Porque para você proibir, você teria que ter toda essa estrutura que você mencionou. Você só pode proibir alguém de fazer uma boa ação, distribuir comida, se antes você tem albergues equipados, você tem pontos eficientes de distribuição de alimentos com qualidade, como você bem destacou. Agora, simplesmente proibir, falar assim, aqui em Campinas você tem 2 lugares para distribuir as coisas e as pessoas continuam passando fome na rua, é uma proibição demagógica, é uma proibição política. Agora, a parte em que você diz que quanto mais a gente dá esmola, mais a gente acaba estimulando principalmente aquelas famílias que exploram crianças em semáforos, para ter uma renda extra, e muitas vezes as crianças deixam de estudar para ficar pedindo esmola, isso eu concordo completamente com você. Aliás, eu digo, gente, não dê esmola. Porque qual é o argumento da criança quando ela vem pedir esmola na rua? Ela fala, tio, tô com fome, me dá um dinheirinho. Qual seria a melhor contribuição naquele momento? Se ela está com fome, dá um sanduíche, dá um alimento para ela. Então, eu gostaria de separar. Esmola é uma coisa, alimento é outra. Esmola, sou radicalmente contra, deveria ser proibido mesmo. Dar dinheiro para morador de rua é um erro, até porque, como bem destacou o Rosenildo, muitas vezes a pessoa está na rua porque é uma viciada em drogas. Se você der dinheiro, para onde você acha que vai o dinheiro? Vai para o uso de drogas. Agora, alimento é uma coisa assim, fome. Se a pessoa está com fome agora, ela não pode esperar o poder público, daqui 2 dias, 1 semana, 1 mês, preparar um albergue, preparar um bom prato. Então, tem que ser naquele momento, ela tem que distribuir. Né? A comida tem que ser dada ali. Agora, no mundo ideal, a gente para de distribuir alimentos nas ruas e todo morador de rua teria um lugar em que ele já sabe que ele vai lá e ele é bem atendido. No caso de São Paulo, existe o Bom Prato, que por R$1 você consegue ter uma refeição. E aí eu me pergunto, se existe o Bom Prato por R$1, por que as pessoas continuam distribuindo sopa nas ruas? Será porque o Bom Prato não é o suficiente? Por que o sopão é sempre na madrugada? Será que essas pessoas têm fome na madrugada porque elas não tiveram o jantar? Não sei, são coisas para se pensar. Será que o Bom Prato precisa ser 24 horas? Não sei. Então, Rosenildo, mostra a sua surpresa aí. Você tem uma plaquinha para gente? Para dizer se você concorda ou discorda do que eu falei. Vamos ver a placa. Olha, discorda. Cheguei chutando o balde, viu? Aqui, olha o cascudo aqui no Rosenildo. Muito bem. Bom, o Rosenildo discordou, o Maurício e o Aguinaldo concordaram. Agora eu estou curioso pelo seguinte, porque o Aguinaldo concordou comigo e concordou com o Rosenildo. Então, Aguinaldo, explique-se. Porque tem os dois lados, Na realidade é isso, tem os dois lados. Eu gostei de boa parte daquilo que o Rosenildo falou, e não tem como discordar quando ele fundamenta tão bem. Porque a minha opinião é essa também. Quando a gente alimenta o morador de rua simplesmente alimentando, dando dinheiro, dando a ele uma condição de vida, assim, de certa forma, razoável para ele que está acostumado com aquele ambiente da rua, a gente sim acomoda aquela pessoa para ela ficar na rua. O ideal seria que nós dessemos a ela condições para que ela saísse da rua e pudesse ter uma vida mais digna. E quando eu falo de dignidade, eu não estou falando assim, comparando a minha condição de vida com a dele, mas veja, nós estamos num momento hoje onde muito se fala em higiene, em lavar as mãos, em álcool gel, em máscara. Você passa pela rua e você vê que a maioria desses moradores de rua ou não usam as máscaras ou usam máscaras que estão com ela a semana inteira. Será que eles lavam a mão quando eles recebem essas sopas? Então, veja, eu vivi muitos anos da minha vida em Campinas. Eu conheço muito bem a cidade de Campinas. Tenho muitas críticas ao que o Jonas Donizete tem feito em Campinas. Mas, nesse caso, muita gente tem criticado sem avaliar o mérito da coisa e avaliando de onde vem. Sabe aquela frase, né? Que desfazem uma bela pintura porque não gostam da assinatura?
Então tem gente que não gosta da assinatura dele e vai criticar. Mas a gente não fala em resolver o problema dos moradores de rua. O prefeito colocou 2 locais, né, que são centros de apoio. Ah, mas 2 é pouco. Tá bom, então vamos pôr o 3º, o 4º, o 5º, o 10º, mas tudo começa através de 1, de 2, de 3. Aí vai dizer assim, então coloca os 10 primeiro para depois impedir que as pessoas doem. Tá? E a situação da pandemia? Quer dizer, a situação da pandemia me impede de sair de casa, me impede de trabalhar, impede o comerciante de abrir a loja, mas não impede o morador de rua de se alimentar sentado no chão. Gente, vamos então fazer um programa que tire aquela pessoa da rua, leve para o albergue. O cara não quer dormir no albergue, como disse a Bia Dória. Tá bom, ele vai dormir onde ele quiser, na marquise, se for o caso, até que a gente consiga resolver essa situação. Mas a alimentação, ela precisa ser num local um pouquinho mais adequado. E só para finalizar, essa questão que você diz do Bom Prato, Luiz, eu, por exemplo, participo de uma série de ações sociais, tá? Através do meu grupo religioso. Mas eu quero dizer para você que muitas pessoas que fazem o tal do sopão da madrugada têm uma intenção maravilhosa. Outros têm a intenção só de sair na foto. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Isso é uma crítica para quem merece a crítica e é só um comentário para quem não merece a crítica. Deixa eu ouvir o Lousada, porque o Lousada deixou... mas vamos ver a plaquinha do Rosenildo, eu tô curioso. Ele não faz um suspense, ele não quer dizer se ele concorda ou discorda. Concorda. Aqui, ó, pra você. Tá? Lousada, manda bala no seu comentário, meu querido. Bora lá, bora lá. Bom, primeiro, com todos vocês eu tive concordo e tive discordo, porque são visões diferentes. Primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte... eu concordo plenamente com o Rosenildo quando ele fala sobre a questão de você ter que regulamentar, de criar um processo para que você possa fazer essa doação. Eu vou explicar por quê. Meu primeiro emprego, há muitos anos atrás, foi numa rede de lanchonetes, tá? Uma rede de lanchonetes até que faz parte de uma multinacional, não vou falar qual é para não fazer propaganda, assim, né? E o que acontece, né? Eu fui atendente de lanchonete. Né? Tinha que ser, né? Você vê, foi meu primeiro emprego. Naquela época, eu tô falando isso lá na década de 90, acontecia o seguinte, nós tínhamos dentro daquela unidade do restaurante o segurança que tinha que impedir as pessoas de tirarem a comida do lixo. Quando alguém jogava, por exemplo, um hambúrguer no lixo, comido pela metade, muita gente ia no lixo pegar. E era proibido pegar. Por quê? Porque já havia vários casos de pessoas que comeram a comida do lixo, passaram mal, e quando perguntaram onde você comeu, falava o nome da localidade, e o poder público, o Ministério Público, processava aquele restaurante. É por isso que muitos restaurantes hoje jogam aquele sistema de self-service, jogam fora uma quantidade enorme de comida, porque tem medo de doar e depois de ser processado. Então, aí existe uma regulamentação. Eu não posso dar porque senão vai ter problema. Mas o cara que faz na casa dele, a gente não sabe a que nível de higiene faz um determinado sopão, e eu não estou questionando todo mundo. Eu sei que muita gente faz com higiene melhor do que se estivesse fazendo para si mesmo, mas a gente não pode generalizar. Esse cara, ele pode dar comida em qualquer lugar, entende o que eu quero dizer? E isso é um grande problema, porque você fica, de um lado, você joga um monte de comida fora porque não tem regulamentação, porque não é bem uma regulamentação, mas há punição, e por outro lado, pessoas anônimas distribuem comida. Então eu acho, na minha opinião, que a gente não deveria proibir as pessoas de fazerem caridade, mas deveríamos regular a forma como isso é feito. Dizer assim, vai ter um sopão no centro da cidade? Ok. Quem são as pessoas que se dispõem a ceder esse sopão? Essa e essas pessoas. Ok. Então essas pessoas se cadastram, mostram que elas têm uma cozinha, não precisa ser uma cozinha industrial, mas com uma higiene que permita entregar para essas pessoas um alimento de qualidade, não o que sobrou que ele catou no final da feira. Então a gente precisa ajudar sim as pessoas a comerem, mas ajudarem com regulamentação. E uma coisa também, só para complementar e finalizar, que acho que é até um pouquinho fora desse tema, quando a gente fala da questão de esmola de dinheiro, não é que é fora do tema. Eu sou absolutamente contra a doação de esmola em dinheiro por um simples motivo. Várias vezes eu passei por experiências em que eu dei o dinheiro, sabe por quê? Quando você vê uma pessoa pedindo dinheiro para você, é muito mais fácil você dar do que não dar. É muito mais fácil você tirar
3, 5 reais do seu bolso e dar para uma pessoa e pensar, eu já fiz a minha parte, o meu problema está resolvido, e virar as costas e deixar aquela pessoa lá, do que não dá e pensar, alguém precisa fazer uma coisa para essa pessoa ter uma condição de vida melhor. Essa é a minha posição. Rosenildo, só falta você e meu coração está disparado para saber se você concorda ou discorda da minha opinião. Muito obrigado. Olha, unânime. Vocês lembram daquela situação onde, acho que não sei se foi o Gugu ou se foi o SBT como um todo, lançou aquele papelzinho que era tipo um passe de ônibus que chamava Legal. Então falava assim, dê dinheiro, claro. dê um legal, não funcionou. Porque a coisa não é assim, tão simples. Então, mas olha, também âncora, enfim, desculpa aí, mas eu acho que a gente não pode colocar a complexidade como um impedimento para a ação. Também não pode colocar o coração e o desejo de ajudar como uma forma do faz aí e vê no que dá. A gente tem tecnologia, gestão, dinheiro e comida de sobra. Aqui no Burundi, em qualquer lugar do mundo. A fome sempre foi, ou mais recentemente, nos últimos 80 anos, mais uma arma de guerra e de dominação do que um problema de falta de dinheiro ou de alimentos. Então, perfeito. A gente precisa olhar, só para, enfim, complementar, o beneficiário da ação como um sujeito de direito integral, inclusive de receber uma comida gostosa, bem feita, com qualidade. Não é a sobra, não é o que dá, porque aí a gente fica naquela coisa do, né? E o nosso lado fica a gente na foto e vida que segue. Só um dado rapidamente eu queria trazer aqui, porque eu faço palestras sobre esse tema, né? Os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. E o primeiro desses objetivos, da Agenda 2030 da ONU, o objetivo número 1, é a erradicação da fome e da pobreza. Só para um dado rápido, todos os dias no Brasil, 1/3 de todo o alimento produzido é jogado no lixo. 1/3 de todo o alimento. Esse dado é um dado muito importante. Enquanto isso, quase 25 mil pessoas todos os dias morrem de fome no mundo. Enquanto você estiver assistindo esse 4 em pauta do início ao fim, 1.200 pessoas terão morrido de fome no mundo, enquanto nós raspamos o que sobra do nosso prato no lixo. O arroz que você jogou no lixo do seu prato está faltando no prato de alguém que hoje não vai comer muita coisa, a não ser uma bolacha feita de argila e sal e secada ao sol, como fazem as crianças no Haiti. Muito bem, muito bem. Vamos então ao segundo tema do quadro Concorda ou Discorda. Esse aqui eu vou começar, deixa eu ver com quem. Vou começar com o Aguinaldo. Aguinaldo, essa semana a gente teve mais uma polêmica do nosso glorioso ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, né? Que deu uma declaração forte, dizendo que, como o ministro da Saúde, que a gente não sabe se é interino, se é permanente, né? Enfim, o Eduardo Pazuello, ele que é um general, né? Ele é ministro da Saúde, ele não é um médico, né? Mas é um grande especialista em logística, e o Gilmar Mendes deu uma declaração forte, dizendo que a participação do Exército no governo Bolsonaro, mas em particular no Ministério da Saúde, faz com que o Exército acabe recebendo um carimbo de genocídio, né, diante da quantidade aí de mortes que a gente tem pelo novo coronavírus no Brasil, pela Covid-19. Né? Obviamente que a palavra genocídio pegou muito forte, gerou uma reação do Exército, né? E diante disso, Aguinaldo, eu faço a seguinte pergunta para você. Afinal de contas, o Exército deveria proibir que militares da ativa aceitem cargos públicos, como, por exemplo, esse de ministro da Saúde? Qual a sua opinião, Aguinaldo? Eu acho que não, proibir não. Então vai, agora pode argumentar. Muito bem. Tá. Porque eu entendo assim, a gente ficou muito estigmatizado, Luiz, com o governo militar. Olha lá o Rosenildo aqui. Tá vendo? O Rosenildo já mudou de ideia com a tua opinião, tá vendo? Né? Mas acho que proibir não. Mas a gente viveu um governo militar onde a gente tinha General Geiser, General Newton Cruz. E não necessariamente todo militar é daquele jeito.
Então, quando se fala assim, um militar é vice-presidente da República, nós estamos voltando ao governo militar, não. Então, eu acho que essa declaração do Gilmar Mendes, ela foi um pouquinho exagerada, primeiro, porque ele fala em genocídio. Genocídio, na minha opinião, é outra coisa. A própria palavra já diz, é genética, povos, raças, sabe? Religiões. Ou então, se fosse social, isso é genocídio. O que o ministro Gilmar Mendes poderia dizer assim, olha, tem uma pessoa inadequada no Ministério da Saúde. Agora, eu lembro de um grande ministro da Saúde, eu não sou politicamente a favor dele, eu não gosto muito dele, mas ele foi um excelente ministro de Saúde, que foi o José Serra e não era médico. A gente tem a mania de achar que só médico pode ser ministro da Saúde, que só professor pode ser ministro da Educação. E não necessariamente. Nós podemos ter um bom administrador da saúde. Sabe que bons diretores de hospitais não são médicos, não necessariamente? Eu tenho excelentes administradores de hospitais que têm a formação de administrador. Mas como que ele vai saber do ponto de vista da saúde? Como que ele vai estar inteirado com o ponto de vista da saúde? Eu como administrador de uma empresa de energia, eu vou me inteirar sobre energia. Eu tenho uma equipe que sabe sobre energia. Eu posso ter uma equipe que me ajuda, uma equipe competente, que me ajuda a tomar decisões em relação à saúde. Mas a equipe dele é incompetente. Bom, aí já são outros 500. Nós estamos falando do mérito do fato de ser um militar no Ministério da Saúde. Então, eu não vejo problema de ser um militar, eu vejo problema de ser uma pessoa despreparada, e aí sim, eu particularmente acho que este ministro da Saúde talvez não esteja tão preparado, mas não pelo fato de ser um militar, tá? Aliás, militares, eles têm formações fantásticas, tá? Militares lidam com situações extremamente complexas. Concordo que se ele fosse um militar ligado à área da saúde, talvez ele tivesse um pouco mais de proximidade com o tema. Eu vi que o Rosenildo, ele botou um ponto de interrogação aí, e vocês dois aí de cima botaram um X. Então vamos lá, deixa eu ouvir Eles são do contra, ó. Não, mas espera lá. O Rosenildo mudou, parecia biruta. Sabe biruta de aeroporto? Vai mudar. Agora concordava, discordava. Então, qual é a sua opinião final? Você concorda ou discorda do Aguinaldo? No final de tudo. Na grande maior parte do tempo. A minha? Vamos lá. Com relação ao Aguinaldo, concorda, discorda? No final, qual que é a sua posição com relação a dele? 50,1% de discordância ou de concordância, mas tem que ser que prevaleceu. Pronto. Concordo. 2-1 para mim. Mas eu quero ouvir a opinião aqui do Maurício Lousada. Vamos lá. Muito bom. Eu fiquei feliz que vai a minha opinião, porque eu, de fato, discordo de você quando você diz que uma pessoa para ocupar um ministério, ela não precisa ser uma pessoa daquela área, ou seja, não precisa ser necessariamente um médico para ocupar um cargo de ministro da Saúde. Eu vou dizer por que eu discordo disso. E eu não estou aqui questionando se é militar ou não. Por exemplo, um médico militar, eu acho que não teria problema nenhum, desde que ele fosse uma pessoa que tomasse as decisões baseadas no que de fato ele estudou na ciência. Eu sou muito a favor da ciência, no que ele acredita. Por que eu acho isso? Mesmo o seu argumento, querido Aguinaldo, que diz assim, olha, eventualmente num hospital... Aguinaldo. Num hospital, um administrador pode ser um excelente diretor sem ser médico. Eu concordo que pode. Mas quantos médicos e administradores existem que são igualmente bons e que nós podemos somar o conhecimento dele científico, da medicina, com o conhecimento de administração dele? Não é uma questão de indisponibilidade de profissionais. Se você dissesse, não tem ninguém com esse perfil, então vamos colocar um administrador, ok. Mas se nós temos a pessoa que tem os dois perfis, e nós temos muitas, não tem por que não colocar essa pessoa lá. Até porque decisões de administração estão fortemente relacionadas com decisões operacionais. Se eu sou um especialista naquele assunto e sou um administrador, eu entendo como a administração se relaciona com a operação. Em outras palavras, o meu conhecimento científico, ele vai fazer toda a diferença. E nesse caso específico, fica muito claro que quem está ocupando um cargo neste momento no ministério não é simplesmente por mérito. É exatamente porque quem teria mérito para fazer vai em desencontro do que o governo acredita. Então, eu tiro alguém que tem mérito e coloco alguém que simplesmente concorda comigo.
porque eu não dou para as pessoas o direito de exercerem a ciência e fazerem aquilo para o que elas estudaram. Eu simplesmente coloco alguém lá que resolveu obedecer às minhas ordens e dizer que aquilo que não foi aprovado pela ciência faz sentido, porque eu tenho um interesse muito forte em, no futuro, estar sentado nessa mesma cadeira por mais anos. Essa é a minha posição. Acordei só com essa partezinha aí, tá? Ô Maurício, eu ainda Tá não vou bom. dar minha opinião, mas só para acrescentar o que você falou, lembrando que se o presidente quisesse, ele encontraria um médico que concorda com as opiniões dele, tá? Aliás, tem um monte aí, né? Então ele não precisava usar desse artifício, basta colocar um médico que concorde com ele, e ó que tem um monte. É verdade, é verdade. Eu só penso o seguinte, Luiz, eu não sei se de fato tem um monte, eu acho que tem alguns que estão interessados politicamente e que gostariam de ir lá e falar isso só para ocupar o cargo. A gente viu, por exemplo, aí um médico internacional famoso, um médico que faz cirurgia plástica se candidatando a ser ministro, porque muita gente quer aquela posição. Mas eu acho que médicos que estão embasados pela ciência, de verdade, talvez não endossassem o que a ciência não endossa. Essa que é a minha colocação. Então, Bom, muito bem. Nessa partezinha eu concordo. De uma maneira geral, discordo de você. Tá. Bom, mas o Aguinaldo já falou, né? Até já imaginava. Eu vou passar então agora para o Rosenildo, porque o Rosenildo depois não discordo aqui no final. Então, Rosenildo, conta pra gente aí, qual é a sua opinião sobre este assunto? Então, o assunto dá margem a várias interpretações. O Luiz aqui em cima, o cara é do contra há 20 anos. Eu conheço o cara há 20 anos, ele é do contra, é do contra, é do contra. Vamos lá. Acabou o quatro em pauta agora, depois dessa informação. Ninguém mais vai querer. Não, a questão é o seguinte, eu concordo com o Aguinaldo quando ele fala que, aliás, foi o José Serra que trouxe para dentro da administração pública, nessa questão da saúde, a desobrigatoriedade de que fosse o médico diretor de hospital. Com isso, deu vazão a vários cursos, a uma cadeira nova que era de gestão hospitalar. Isso no final da década de 80, desculpe-me, em meados da década de 1990. Agora, o que o nosso querido Maurício põe com muita propriedade, e eu concordo em vários aspectos com o que ele fala, é que tem gente qualificada sendo médico ou não médico. O problema é que o ministro da Saúde do governo é o presidente. E ele pôs, o Nelson Tais, Luiz, era um desses médicos que tinham a mesma linha de ação dele, viu? Por que o Nelson Tais ficou apenas um mês ou 40 dias? Porque tem uma hora que ele não pode assinar nada que o juramento de Hipócrates, desculpe-me, proíbe. Tem uma hora que ele não pode ir além, ir contra o que manda o CRM dele. Colocar um militar da ativa, viu, Aguinaldo? É feio, porque põe o Exército como sócio. Militar da ativa é uma carreira de Estado, não é uma função de governo. Ah, mas o vice é general da reserva e ativa. Se o cara quer ser político, vai para a reserva. Vem aqui para a planície, ficar lá em cima, com isso aqui e tropa atrás, aí até eu que sou bobo. Então, tem que fazer o seguinte, foi lá porque, em colocando um general da ativa, quem é o chefe dele? Presidente da República. O chefe dele fala, a terra é plana. Ele vai dizer que não? Militar cumpre ordens, viu? É isso. Muito bom, muito bom. O Aguinaldo... Eu queria fazer uma pergunta. Uma vez que esse militar está como ministro, ele não deixa de ter a hierarquia do Exército? Ele não está, naquele momento, deslocado? Ou, por exemplo, o ministro da Saúde não é hierarquicamente acima do general? É uma pergunta, porque agora eu me sinto um tanto que ignorante nesse assunto.
Olha, Não, na verdade, a patente, quando você fala na hierarquia militar, as patentes, elas se sobrepõem a tudo. São as patentes que indicam quem manda em quem. É assim, simples assim. Desculpa, Supostamente, se eu for presidente da República, tenente, eu devo obediência ao capitão, mesmo sendo presidente da República? Então, esse era o ponto. Se o capitão Bolsonaro não fosse presidente, ele não mandaria no general ministro Pazuello. Como o capitão está na reserva e é o presidente da República, que é o chefe das Forças Armadas, Isso. e o ministro é um servidor público do Exército na patente de general, ele teria que receber ordens até do cabo ou do sargento, essa é uma analogia que se encontra por aí, um cabo e 2 sargentos, se ele tivesse na reserva e no título de presidente da República, que é o posto maior na institucionalidade brasileira. Muito bem, então, para concluir, todo mundo já opinou, eu vou agora só dar minha rápida opinião, porque acho que o tema já foi bem destrinchado aqui. Respondendo a pergunta de forma bem objetiva, se o Exército deveria proibir que militares da ativa aceitassem cargos como esse de ministro da Saúde, a minha resposta é sim, deveria proibir, e eu concordo com o argumento do Rosenildo. Se o cara quiser, ele que saia da ativa, vá para a reserva. Mal comparando, é o que o ex-juiz Sérgio Moro fez. Ele não quis ser ministro, então ele abriu mão da carreira dele como juiz, virou ministro, aí ok. O que não daria para ele manter a carreira de juiz e ser ministro, né? A mesma coisa deveria ser um general da ativa. Quer ser ministro? Ótimo, não tem problema nenhum. Vai para a reserva, vira ministro e acabou. Só que é um caminho sem volta. Foi, não volta mais. Simples assim. Concordo com o Rosenildo e com o Maurício, que disseram o seguinte: de alguma forma, o Exército está tendo a imagem dele arranhado na hora que ele autoriza que um general da ativa seja conivente com as decisões do governo, sem entrar no mérito, se as decisões estão certas ou não estão. O fato é que o general está sendo conivente com as decisões. Agora, é claro que o nosso querido ministro Gilmar Mendes exagerou na palavra genocídio, né? É isso que fez com que desse arma para o outro lado rebater. Se ele tivesse dito a mesma coisa, sem dizer genocídio, tivesse dito, olha, o Exército de alguma forma vai ter imagem arranhada por milhares de mortos, todo mundo teria aplaudido e teria concordado com o ministro Gilmar Mendes. Muito bem, vocês três concordaram. Foi forte a palavra, estou de acordo. Né? É isso. É isso mesmo, Vamos para o próximo tema, então. O próximo tema, eu vou começar com o Maurício. Ih, já vai dar briga aqui. Ai, meu Deus do céu. Já escreve aí, já nem precisa esperar eu começar a argumentar, já dá sua opinião, Luiz. Já vou até colocar um Discord aqui. A questão é assim, bar pode, né, Maurício? Escola não pode, né? Vamos ver. Quem sabe eu mudei de opinião. Vamos lá. Brincadeiras à parte, a pergunta é o seguinte: a gente continua debatendo, é um assunto necessário debater o processo de reabertura da economia que gera polêmica, né? Me parece meio consenso que quanto mais a gente abre em qualquer país do mundo, maior o risco das pessoas se contaminarem. Isso é meio óbvio. Abriu, contamina. Fechou, não contamina. A grande questão é, precisa abrir ou não precisa abrir? Deve abrir ou não deve? Quais devem ser as regras? E o tema do debate hoje é o seguinte: o governo de São Paulo e a prefeitura optaram por fazer uma abertura gradual que limita algumas horas o funcionamento de bares, restaurantes, academias e shoppings. E os empresários, os proprietários de lojas, academias, etc., dizem o seguinte: olha, quando você me obriga a abrir só por X horas, a conta não fecha, eu não consigo ter o faturamento mínimo que eu preciso ter para sustentar os funcionários, a operação, o aluguel, etc., etc. Isso explicado, a pergunta é: limitar a abertura de shoppings, academias, bares e restaurantes a poucas horas por dia é o mais correto? Passo a pergunta ao Maurício. Bom, Luiz, primeiro eu queria dizer o seguinte: quando a gente fala de São Paulo especificamente,
eu diria que é uma decisão correta quando a gente fala de São Paulo. São Paulo passou por um período de estabilização, estou falando da capital, e passa agora por um período de decréscimo. Então, é isso. Se fosse outra localidade, eu diria que está errado, não deveria abrir nada, simplesmente nada. Por quê? Muita gente tem hoje, se andar pelas redes sociais, gente, eu até parei porque me dá raiva. Gente dizendo assim, ó, ai, cadê a estrutura dos hospitais que deveriam estar lotados e não estão lotados? As pessoas acham que nós fizemos tudo isso para lotar o hospital e depois ficar comemorando que tem um monte de gente morrendo. Nós fizemos isso exatamente para não lotar o hospital. Nós criamos hospitais de campanha para eles não serem usados. Ainda bem que não foram. E não foram por um simples motivo, porque foi feito o distanciamento que precisava ser feito. Por que eu concordo com a abertura gradual? Porque nós não podemos, aos 45 minutos do segundo tempo, quando nós estamos no desenvolvimento de uma vacina, já bem avançados, quando nós estamos numa curva de decréscimo, voltar tudo que nós deveríamos ter feito lá no começo, né, que era parar tudo, a gente voltar tudo, parar tudo, eu não concordo, e também não devemos abrir tudo, porque nós vamos fazer com que provavelmente essa curva de contágio, como nós já vimos em vários lugares no mundo, e eu posso dizer isso, inclusive nos próprios Estados Unidos, que quando tudo se abre ao mesmo tempo, a curva volta. Agora, por que essa questão do parcialmente eu concordo? Simplesmente pelo seguinte, nós precisamos de tempo para fazer readaptação. Hoje, por exemplo, abrir no almoço é importante para quem está trabalhando e não tem um refeitório na empresa e tem um restaurante para ir lá comer, mas ninguém precisa sair à noite com a família para jantar nesse momento, colocando todo mundo em risco. Por isso eu concordo que abrir de dia é importante nesse momento, para quem tem esse período de flexibilização. Mas eu acho que você não deve abrir o tempo todo, porque você vai aumentar a chance de contágio e talvez regrida em todas essas conquistas que nós tivemos. Eu continuo aqui a favor da vida em primeiro lugar, continuo no meu pensamento focado de que a gente vai resolver isso logo, vai ter uma vacina, e nós já passamos por momentos muito difíceis. Precisamos continuar respirando. Agora, para finalizar, tudo isso só poderia de fato estar acontecendo se alguém que não está fazendo uma coisa tivesse feito, que é dar crédito para o pequeno empresário que está morrendo. Não é por causa que fechou os negócios. É porque esses malditos programas de crédito aí que o governo vem anunciando, eles são lindos na teoria, mas qualquer pessoa que vá buscar não consegue, ou consegue associado a um seguro, ou consegue associado a uma garantia que a pessoa não tem. Veja só, o governo federal garante 85% da linha de crédito. 85%. Sabe o que isso significa? O risco do banco é baixíssimo. Quando a pessoa vai pedir, o banco pede uma garantia no mesmo valor do crédito. Em outras palavras, o crédito que o governo está dando e a garantia não servem para nada. É como se o governo não estivesse dando garantia. Em outras palavras, quem não está fazendo o que deveria ser feito é quem deveria suportar as pessoas nesse momento difícil. Essa é a minha posição. Na maior parte do tempo, o Aguinaldo discordou, por isso ele pôs discordo. Também você discorda. Rosenildo, muito obrigado, Rosenildo. Concordo, gosto muito de Rosenildo, é um cara incrível, você é demais. Obrigado. Então, Luiz Arthur Nogueira, você que está com essa intenção de fazer com que as pessoas todas se contaminem, que a gente volte ao passado, que a gente abra agora e aí todo mundo vá para os restaurantes para que a gente tenha que fechar em definitivo logo ali na frente. Esse é seu grande objetivo, né, Luiz Arthur Nogueira? Então conta pra gente por que você tem essa posição. Olha, eu acho que baixou o Gilmar Mendes no Maurício, só faltou ele me chamar de genocida, né? Foi quase isso, né? Baixou o Gilmar Mendes nele, né? Você lembra aquele dia que você disse que o Orlandinho queria matar metade da população? Eu olhei Exatamente. Pro lado, assim, eu vi o Thanos. Eu acho que quem acusou o Orlandinho de genocida foi o Luiz Arthur Nogueira aquele dia, falou que ele queria matar metade da população. Mas quero ouvir seus argumentos. Assistiu. E eu quero ouvir seus argumentos e estou aqui tranquilo ó, com a minha tela. Concordo, sabe por quê? Eu não tenho problema nenhum de mudar os meus argumentos se eles... a minha posição, se os seus argumentos de fato me convencerem. Convença-me, Luiz Arthur. Vamos lá. Não, brincadeiras à parte. Na verdade, a minha maior divergência com o Maurício é sobre as escolas, mas escolas não são o tema de hoje. Vamos deixar para a semana que vem, a gente volta a falar de escolas. O meu ponto é só a questão do limite de horas, tá? Eu concordo com o Maurício que a gente tem que ser muito criterioso o que pode abrir e o que não pode abrir. Isso está perfeito, tanto que foi feito um faseamento, cada fase pode uma coisa. O meu ponto aqui que é o tema, inclusive, central da pergunta, é sobre limitar o número de horas. Acho que o argumento do Maurício é muito bom quando ele fala assim,
é mais plausível a pessoa precisar de um restaurante de dia perto do trabalho do que de noite. Mas aí, então, eu queria falar dos setores de bares, por exemplo. É óbvio que os bares têm um faturamento maior à noite. Vamos pensar na cidade de São Paulo, Vila Madalena. Os bares faturam à noite, não de dia. Então, assim, o que eu questiono o governo e a prefeitura é a falta de coerência. Ou o bar não pode abrir, ok, então mantém o bar fechado, ou se ele pode abrir, ele precisa abrir no horário em que faz sentido para ele faturar, que é à noite. Você fala assim, olha, bares, vocês podem abrir, mas na hora do almoço, obrigado. E o outro ponto é o seguinte, estabelecemos protocolos, podemos até debater em um futuro programa se os protocolos em restaurantes estão os ideais. Será que afastar a mesa resolve? Será que o garçom de máscara resolve? Podemos debater tudo isso. Agora, o meu ponto é, se o protocolo no restaurante serve para o almoço, por que o protocolo não funciona no jantar? Eu não consigo entender, é uma falta de coerência. Se o protocolo do shopping center serve das 10 da manhã às 4 da tarde, por que ele não serve das 10 da manhã às 10 da noite? Eu queria entender, ó, o Maurício está tão revoltado que ele foi embora. Rosane, quando a pessoa soube... Ele saiu porque não dá, né? Entendeu? Ela está tão indignada que ela abandonou o programa. Mas o fato é o seguinte, ou o protocolo é bom, ele tem que servir para o horário de funcionamento do estabelecimento, ou o protocolo é ruim, ele precisa ser revisto, ou não era para ter reaberto aquele lugar. O que eu não gosto é você diz sim para reabrir e coloca um monte de travas na reabertura. Então é melhor não reabrir. Sinceramente, você está fazendo jogo político. Bom, o Maurício está piscando aqui o discordo, mas como ele já falou... Não, eu vou falar rapidinho. Eu só quero te dizer uma coisa. Serviço essencial é comer, não é ir para bar se divertir. Ir para bar se divertir não é serviço essencial. No momento de reabertura, o que nós precisamos é fazer com que os serviços essenciais funcionem para... Eu estou discordando de mim mesmo. Funcione para a população, mas você não... Essa comparação que você faz, eu abandonei por esse motivo. Abrir à noite para as pessoas saírem, para confraternizarem, se divertirem, não é serviço essencial, por isso não deve ser aberto. Se eu limito só o dia e quem vende só à noite não está abrindo, é porque quem vende só à noite está vendendo para confraternizar e não é um serviço essencial. No momento de pandemia, não é momento de confraternização. Essa que é a minha opinião. E vocês vão discordar, problema de vocês. O programa é feito por todos, ok? Então, ó, muito bem. Vamos pegar esse argumento do Maurício, vou passar a palavra para o Rosenildo. Rosenildo, eu quero ver a tua opinião. É um tema polêmico mesmo, tem vários pontos de vista. Vamos lá, Rosenildo. É para abrir com horário cheio? É para abrir com horários reduzidos? Explica. Olha, ele consegue fazer um negócio que a gente não consegue, que é ter concordo e discordo ao mesmo tempo. É tudo ao mesmo tempo. Vamos lá. Até porque assim, é fácil criticar, difícil se colocar na posição do prefeito e do governador, né? Então, o que você faria, Rosenildo? Maurício, eu vou com você até a página 8 desse livro de 10 páginas, ok? Já é alguma coisa. Bom, tem o seguinte, eu acho que não estamos mais na hora de abrir o essencial apenas. Eu acho que aí tem um erro de interpretação. Estão abrindo aos poucos, é uma reabertura programada, senão não teriam sido reabertas academias de ginástica, porque não é um serviço essencial. Eu mantenho uma pança aqui há algum tempo e tenho orgulho dela, porque eu considero a academia de ginástica não essencial. Restaurante, bar, o nome bar, o bar evoluiu mesmo o boteco não é o lugar que vende pinga, que as pessoas vão apenas para encher a cara e gritar, enfim, viva a vida. Elas vão ter uma refeição ali. Elas vão ter um encontro, uma refeição, etc. Então, deveria, assim como o Luiz fala, respeitar a natureza do negócio. Nem todo negócio, sendo só de refeição puramente e água, PF e água, se ele tiver 3 mesas, ele não pode abrir, porque ele não tem um espaço mínimo para que as pessoas fiquem em consonância com a necessidade sanitária do momento. O ponto que eu mais concordo com você e com o Luiz, eu acho que com o mundo, é que tem que tomar conta de quem precisa ser tomado conta na medida que tem que ser tomado conta.
No Reino Unido, nos Estados Unidos, na Alemanha, se botou um caminhão de dinheiro, primeiro para todo mundo, já tenho que ir adiantando o nosso próximo tema, depois foram ajudar setores específicos. Tem vários tipos de ajuda, desde a doação, compra antecipada, até crédito. Não dá para exigir garantia, nome limpo no SPC de um cara que é dono de bar. Não dá. Garantia é manter o emprego ali. Então, eu acho que se a gente ficar olhando bar versus restaurante, a gente não chega a lugar nenhum. Se o cara tem condição de abrir, é ver como ele tem condição de abrir de acordo com a natureza do negócio dele. E aí elaborar um plano. Eu moro na Vila Madalena, eu não vou a barzinho até que eu veja o Drauzio Varela enchendo a cara num bar, com a gravata amarrada na testa, eu não saio de casa. Ponto. Porém, o bar gera emprego. O que tem de passa esse ponto? Não, eu não acho que o CPF não ressuscita, CNPJ sim, ok? Então, Maurício, a gente está junto nessa. Tá? Mas é preciso, faltou o governo chegar de imediato com as ações que tivessem a cara. E faltou vergonha na cara da população que não ficou lá os 15, 20 dias que tinha que todo mundo ter ficado trancado em casa. Agora, tem pessoas que moram em condições insalubres, tem negócios que são tão pequenos que esse cara não vai abrir, talvez, nunca mais. Ele precisa de assistência. Não é do sim ou não. Ele precisa de ser atendido da forma que o governo puder e que deva ser feito. É isso. Muito bom. Nós três concordamos com o Zenildo. Agora o Aguinaldo. Vamos lá, Aguinaldo. Arremata aí. Você viu que eu botei um discordo bem na hora que o nosso nobre convidado, Rosenildo, Josenildo, né? CPF não ressuscita e CNPJ ressuscita. Só que CNPJ morto mata também o CPF. Sabe aquele cara que quebra com um negócio pequeno? Porque sabe o que acontece? A gente vê hoje no Brasil que empresário é Abílio Diniz. Então, se eu tenho um CNPJ e uma mercearia na esquina, eu e o Abílio Diniz somos iguais, somos colegas de trabalho ali, a gente frequenta o mesmo lugar, e não é assim. A maioria dos pequenos empresários, vou dizer que 100% dos pequenos empresários no Brasil hoje, sabe quem são, Maurício Lousada? São aquele cara que estava desempregado e ele montou uma barraquinha, ou uma empresa, ou um bar, ou uma lojinha, para ter emprego. Só que aí o cara foi competente, cresceu, começou a empregar outras pessoas. E hoje, sabe o que o governo dá para ele? A promessa de um crédito, que na minha opinião já é um problema, porque o cara pode ter um crédito e depois ele vai ficar endividado, mas nem isso está acontecendo. Sabe o que está acontecendo agora? Que nem o crédito tem. Eu lembro que a gente conversando há 3 meses atrás, eu e você, Maurício, a gente falava assim, não, o governo está postergando o pagamento do Simples, né? Isso resolve em partes, por exemplo, as empresas estão pagando o Simples de março hoje. E nós ainda estamos na pandemia. Agora, eu quero levantar alguns pontos aqui que são polêmicos e eu quero bater nesse ponto aqui, porque os salões de cabeleireiro, barbearia estão todos fechados, correto? Mas o governador Dória aparece na televisão de cabelinho cortado. Ele aparece na televisão de barbinha feita. Eu queria saber se a dona Bia Dória faz a barba dele. Eu queria saber se a dona Bia Dória sabe cortar o cabelinho do governador. Aguinaldo, você tá precisando cortar o cabelo, é isso? Eu tô, cara. Eu tô precisando, tô revoltado. Não, eu tô falando sério, Barbearia, eu acompanho uma barbearia e dá dó de ver. Gente, dá dó de ver. Sabe por quê? Há 3 meses fechada a barbearia. Sabe o que acontece o tempo inteiro? Os barbeiros, não necessariamente desta barbearia em si, mas os barbeiros de uma maneira geral, estão indo atender na casa. Agora, por que eu não posso ir até a barbearia fazer minha barba, mas o sujeito pode vir até a minha casa? Existe lei que proíbe o cara de vir até a minha casa? Não. Eu falo que ele é meu amigo, ele entra. Agora, nós estamos incentivando a economia informal. Sabe o que vai acontecer daqui a pouco? O informal vai perceber que ele pode fazer o trabalho informal. Em tese, ele acha que ele ganha mais assim.
Só que, na realidade, a gente está matando um monte de CNPJ que, segundo o meu amigo aqui do lado, ressuscita, mas eu quero saber o seguinte, o dono desse salão de cabeleireiro, dessa barbearia, do mercadinho, da quitanda, da lojinha de roupas, esse cara, sabe com o que ele vai pagar a dívida dele? Com a casa dele, com aquele dinheiro que ele tinha guardado na poupança há não sei quantos anos, com o dinheiro da previdência dele, ou ele vai ficar, sei lá, isso se ele, que Deus perdoe o que eu vou falar aqui, e se ele não cometer um negócio pior? Porque tem muita gente que entra em depressão em função de uma dívida. Tem gente que fala assim, tô devendo, dane-se, tô nem aí, o importante é ter saúde. Tem gente que não é assim. Depende da educação, depende do perfil, depende do sentimento dessa pessoa. Então, quando o governador fala que ele está salvando um monte de vidas, não sei. E outra coisa que eu quero falar também aí, antes de terminar. Quando a gente diminui o tempo de exposição de uma loja aberta, por exemplo, sabe o que acontece? A aglomeração naquele horário. Vou dar um exemplo, esses dias atrás eu precisava comprar um microfone para a gente fazer o nosso 4 em Pauta. Não tem nada aberto. Para trazer pela internet, eu não sei quando ia chegar. Estava dando aí, acho que 15 dias úteis para chegar. Sabe o que eu fiz? Eu fui no Carrefour. Não tem problema falar o nome aqui. Estava tudo aberto, lá tinha, lotado, fila para entrar. Mas por quê? Porque é supermercado, o KNAI desse hipermercado permite abrir porque tem comida. Pois é, lotado. Enquanto isso, a loja de eletrônicos, pequena, daquele sujeito que vai pagar a dívida com a casa, fechada, tá? Então é por isso que... Você comprou um microfone nessa loja? Comprei sim. Então vamos fazer uma denúncia, porque até onde eu sei, não se pode vender nada que não seja comida. Eu acho que cabe uma denúncia, inclusive, sobre essa loja. Não, está errado, não é. Na realidade, já se discutiu isso na justiça e houve não sei, o termo jurídico eu não sei. Eu sei que esta loja, assim como outras de departamentos, podem estar abertas em sua totalidade, porque elas têm o KNAI. Então eu Mas recomendo é injusto, fortemente. É injusto. Eu concordo com Nesse caso, eu recomendo fortemente que o Luciano Hang continue vendendo arroz e feijão na van. E mais, recomendo que toda lojinha pequenininha de informática coloque um saco de feijão para vender. Eu concordo com o Maurício, porque isso gera uma injustiça. Eu também tive uma experiência dessa, acho que lá no mês de abril eu precisei de um também não era um microfone, acho que era um fone de ouvido, não lembro o que era, eu dei um pulo num hipermercado Extra. E eu fiquei surpreso, porque com o argumento de poder vender alimentos, toda a parte de eletroeletrônica estava funcionando. Esse é um ótimo debate, que a gente pode voltar em outro programa. Eu, desde o começo da pandemia, tenho dito que a economia vai matar tanto quanto o coronavírus. Mas é um ótimo debate. É só pegar os números da Organização Mundial como é que chama? A FAO lá, da ONU, né, que cuida de fome, ver a quantidade de pessoas que vão morrer de fome no mundo por causa da crise econômica gerada pelo fechamento excessivo da economia. Mas entendo que também, se a gente não fizer nada, vai morrer um monte de gente de coronavírus. A gente está quase numa escolha de Sofia. Mas isso a gente volta no próximo programa, porque esse tema é inesgotável enquanto tiver a pandemia. Vamos agora ao quadro Sim ou Não. Roda a vinheta. Muito bem, esse é o quadro Sim ou Não, e pelo andar da carruagem, já estamos atrasados para variar, porque as pessoas aqui falam mais que a boca, né, Rosenildo? Meu Deus, é o convidado, mas já. Calma aí. Eu fiquei animado, meu querido, o papo rende. É um papo reto, é um papo reto, muito bem. É um papo reto. Hoje, excepcionalmente, vamos ter apenas 2 perguntas, tem para 2 perguntas do Sim ou Não. Como o Rosenildo é o nosso convidado, eu já vou pegar uma pergunta aqui para ele e você, ou o Aguinaldo, ou o Maurício, escolhe a outra pergunta aqui. Olha só, até porque é uma pergunta de uma internauta, eu gosto de dar prioridade para as mulheres aqui. A Regina Alves, de São Paulo, capital, pergunta para o Rosenildo o seguinte. Na verdade, ela perguntou para a gente, eu estou repassando para o Rosenildo, né? Obviamente. Achei até que era para mim essa pergunta, mas eu jogo a batata quente para o Rosenildo, porque é uma pergunta econômica. Rosenildo, ela fala aqui no contexto do ministro Paulo Guedes, que está insistindo em recriar a CPMF, né, com o argumento de que isso poderia desonerar a folha de pagamentos, ou então ser usado para criar aquela renda mínima permanente, que iria substituir ou o Bolsa Família, ou mesmo esse auxílio emergencial que ficaria permanente. A pergunta da Regina é a seguinte: você apoia
a recriação da CPMF para desonerar a folha ou viabilizar uma renda permanente aos mais carentes? Você apoia, Rosenildo, a recriação da CPMF, sim ou não? Começa mostrando a plaquinha, todo mundo aqui coloca a plaquinha e vamos ouvir o argumento do Rosenildo. Vamos lá. Olha, só o Rosenildo sim. Vamos lá, Rosenildo, vamos Maravilha. lá. Bom, eu odeio imposto, porque já pelo nome, já passa o nome imposto, logo não é algo voluntário. Porém, no mundo real e adulto, a mola mestra continua sendo o dinheiro. O problema do Brasil sempre foi uma carga tributária localizada em um ponto X e não distribuída de uma forma mais equânime. A CPMF, que surge lá atrás como IPMF em 1993, no governo do presidente Itamar Franco, já arrecadou até 2010, quer dizer, desculpe-me, até 2007, enquanto ela vigiu, 284 bilhões, juntando o IPMF mais a CPMF. Um caminhão de dinheiro que, se fosse usado de fato para o que havia sido destinado, que era saúde, teríamos uma saúde de espaço isso no Brasil. Não temos. A partir de 1997, quando ela volta com o nome de CPMF, pega-se uma parte dela e a alíquota sai de 0,25 para 0,38, que essa outra parte passa a ser usada para assistência social, combater a pobreza. A gente vive hoje um quadro de emergência sanitária, econômica e social. Achar que a gente vai continuar sangrando o Estado sem desorganizá-lo de uma forma que a gente fique nessa emergência por 30 anos, não dá. Está na hora da sociedade, de fato, dar a sua contribuição. E a contribuição hoje é no bolso, proporcionalmente. Eu não sei se a CPMF é o melhor tributo. Tem um defeito que ela é regressiva, ou seja, é a alíquota única. Paga João, Maria, Pedro e Antônio. Só que o João mora no 16º andar em Jundiaí, né? A Maria mora depois na rua. Depois da pandemia, vem para cá, tá? E quando a Maria compra aquele saco de arroz com uma doação que ela recebeu, CPMF nela. Agora, tem uma questão prática e lógica do mundo real. Vamos ter que encontrar dinheiro novo, para resgatar as pessoas que ficaram pelo caminho e para reativar a economia. Não tem jeito, porque o dinheiro antigo, a gente vinha de um déficit. A gente estava mal antes. Não estava nada bom antes. A gente está mal há 4 anos. Então, não, volta ao que estava antes, fica legal. Não, a gente estava muito mal. Então, a gente vai precisar de um dinheiro novo e de uma reorganização tributária. O meu medo como cidadão pagador de impostos, é que a gente repita os erros do passado. Que volte a CPMF, não sirva para preparar-nos para o futuro, que sirva apenas para resolver o passado ou mitigar ou esconder o passado, e no final é só mais um imposto. Mas eu sou favorável desde que haja uma inteligência tributária aí. É isso. Vou apanhar, né, galera? Não, já apanhou. Como a gente não tem espaço para argumentar, na verdade eu usaria todos os argumentos do Rosenildo para manter o meu não, né? Porque eu não acredito nessa inteligência do governo, de tributário, enfim. Mas o tema é bom, mas não há réplica aqui. Quem que escolhe uma pergunta aí? Aguinaldo, Maurício? Eu vou pôr uma para o Maurício aqui, porque eu quero deixar o programa finalizar de uma forma mais leve. Maurício Lousada. Enviar áudio pelo WhatsApp em vez de texto é deselegante? José Armando de Oliveira, da cidade de Louveira, está perguntando. Enviar áudio pelo WhatsApp em vez de texto é deselegante? Não, não é deselegante na minha opinião.
A grande questão é como nós usamos essa ferramenta, como nós mandamos esse áudio, né? Existem pessoas que gravam áudios que, na verdade, são quase verdadeiros audiolivros, né? A pessoa leva 3, 4 minutos para ouvir, não é? Isso que acontece. E, às vezes a pessoa... Eu, muitas vezes, já recebi áudios grandes que eu comecei a ouvir e depois eu não consegui ouvir até o final, falei, vou ouvir mais tarde, e de fato aquilo era... a pessoa estava muito prolixa. Mas a grande questão, ao meu ver, não é o uso do WhatsApp necessariamente. A questão é quanto a pessoa tem objetividade para lidar com o tempo do outro, respeitar o tempo do outro. E isso se reflete aonde? Se reflete em e-mails. Quem nunca recebeu um e-mail de que, se você imprimir, dá 5 folhas de sulfite, verdade ou não é? Quem nunca recebeu, né, qualquer tipo de comunicação com excesso de informações e sem objetividade? Então, eu acho que não é deselegante enviar áudio. O que é deselegante é não respeitar o tempo da outra pessoa, seja em áudio, em texto, em qualquer outra situação. Então, eu acho que é uma ferramenta que está aí para ajudar. Ela é inclusiva. Por exemplo, há pessoas que não têm, né? Nós conversamos, inclusive, recentemente sobre isso. Acho que a Aguinaldo falou isso. A pessoa não tem facilidade de digitar, e mais do que isso, pessoas que são surdas, que muitas vezes vão ter ali a única possibilidade de transmissão via áudio. Então, é inclusivo, mas é preciso respeitar o tempo do outro. Como dizia um grande amigo meu, uma grande amiga minha, redatora Marisa Martins, dona da Rede American Start de Rádio, ela dizia assim: a arte de escrever é a arte de economizar palavras. Muito bem. É verdade. Vamos agora à dica da semana. Muito bem, dica da semana. Hoje é prioridade para o nosso convidado aqui, Rosenildo. Muito bem, muito Traga bem. uma dica para a gente, Rosenildo. Olha só, como ainda estamos num certo distanciamento social e ficar em casa ainda era uma coisa boa, eu, enfim, vendo essas plataformas de filmes aí de streaming, a minha dica vai para um filme que não é novo, todo mundo já viu. Aliás, algumas pessoas mais novas podem não tê-lo visto, mas eu acho que seria muito bom rever com os olhos de hoje, que o filme é Patch Adams, O Amor é Contagioso, que é o filme que lança o Robin Williams para o estrelato e conta a história do médico Hunter Adam, que é um médico americano que trabalhava com crianças em tratamento de câncer. Está voltando ao portfólio da Netflix. Eu acho que é uma boa para a gente ter um pouco mais de calor humano, de se colocar, tentar se colocar no lugar do outro e ver que, às vezes, o problema, a nossa raiva, ela é muito maior do que ela deveria ser, porque a gente tem coisas que, enfim, a gente pode fazer melhor para nos tornar um ser humano, enfim, melhor, fazendo a coisa certa sempre. É isso. Patch Adams, O Amor é Contagioso, filme que reestreia na Netflix. Lindo. Muito bom. Vamos lá, Maurício, sua dica. Bom, minha dica da semana também tem a ver com essa questão do distanciamento social. Você que não vai sair à noite para bar, vai ficar na sua casa, vai curtir a sua família. A minha dica para você hoje é: torne-se inesquecível. Quando seus filhos estiverem mais velhos, eles vão lembrar do ano de 2020 como um ano que entrou para a história. Isso aqui nós estamos vivendo a história. Mas seus filhos poderão lembrar também dos momentos inesquecíveis que eles viveram com você no momento em que vocês estavam dentro de casa. Portanto, aproveite esse tempo com os seus filhos para se tornar inesquecível. Dance com os seus filhos no meio da sala, faça uma comida, ensine seus filhos a cozinharem, faça coisas que tornem esse momento mais tranquilo para essas crianças e para que no futuro, quando alguém perguntar como foi o período da pandemia, essa criança possa responder assim: olha, foi um momento que a gente ficou muito tempo dentro de casa, mas nesse tempo eu descobri de fato quem era meu pai, quem era minha mãe, e eles mudaram a minha vida ali dentro. Essa é a minha dica da semana para você. Você, Aguinaldo. Minha dica da semana, ela é muito baseada nisso que o Rosenildo falou, nisso que o Maurício falou. Eu estou mostrando para vocês o quanto que o 4 em Pauta pode colaborar com vocês nesse momento aqui. Então, a minha dica da semana é você assistir
o 4 em Pauta. Mas a minha dica é assistir na sexta-feira às 18 horas. Entra no nosso YouTube, clica, se inscreva, clica no sininho e assista ao nosso 4 em Pauta em tempo real, porque você vai poder interagir com a gente no chat. E isso é muito legal. Uma das coisas muito legais do 4 em Pauta é a gente interagir no chat. Então, só para você entender, o chat fica disponível enquanto o programa é lançado às 18 horas. 19 horas, 19h05 mais ou menos que o programa acaba, aí você consegue colocar comentários, assistir depois, coloca os comentários, eles ficam lá, mas você já não participa conosco no chat, a gente não consegue responder em tempo real. Então, quem sabe um dia até a gente vai estar num ambiente como esse aqui, né? Numa sala grande, 4 em Pauta no telão, isso pode acontecer, mas a minha dica da semana é que você assista o 4 em Pauta. Muito bom, muito bom. Muito bem. E eu, hoje, excepcionalmente, não vou dar a minha dica da semana, vou pedir licença a todos. Mas antes eu queria já, de antemão, agradecer ao Rosenildo pela participação, por ter aceito esse desafio. E aí, Rosenildo, você continua com a mesma opinião do começo do programa que você tinha, que o programa é agradável, de que nós somos muito simpáticos, ou já mudou de ideia? Isso aqui é uma grande... Sim ou não aí? Vamos ver. Sim. Aê! E não, aê! Não, depende do momento, né? Ô Zenildo, obrigado pela sua disponibilidade. Atrapalhamos suas férias aí em Campos do Jordão, mas obrigado mesmo. Gostamos muito da sua participação. Certo? Certo, certíssimo. Foi um prazer imenso estar aqui. Como eu disse, no início é uma... Enfim, oportunidade ímpar da gente conversar mais, trocar ideias, explorar as nossas divergências. O consenso nasce necessariamente do dissenso. E vamos em frente, com respeito, qualificação na fala e, acima de tudo, amizade sempre. Um abraço. Muito obrigado, Rosinho, muito obrigado. Bom, e eu então, como eu dizia, não vou dar minha dica da semana hoje. Na verdade, eu vou fazer uma grande homenagem por um motivo muito triste. Porque justamente nesta sexta-feira, minutos antes da gente começar a nossa gravação do programa, eu recebi a triste notícia do falecimento do nosso querido jornalista, radialista José Paulo de Andrade. Muitos conhecem ele, obviamente, da Rádio Bandeirantes. Eu vou até tirar aqui rapidamente o meu rosto para todo mundo lembrar um pouquinho da imagem dele, né? Nosso querido Zé Paulo, Zé do Pulo, entrou para o Guinness Book como apresentador que ficou mais tempo à frente de um programa, do mesmo programa, né? Do mundo, um programa de rádio. O Zé Paulo, aos 78 anos de idade, infelizmente faleceu. Hoje, ele estava internado há 10 dias no Hospital Albert Einstein por conta da Covid-19. O Zé Paulo, infelizmente, era do grupo de risco, ele já vinha com problemas pulmonares e cardíacos muito antes da questão do coronavírus, né? E, obviamente, que ele, por ser grupo de risco, ao se contaminar dentro de casa, ele estava em quarentena, mas, enfim, a companheira dele tinha que sair de vez em quando e acabou se contaminando e acabou contaminando ele. Que isso fique de alerta, não basta a gente isolar o grupo de risco, mas se esse grupo de risco continuar tendo contato com pessoas que saem às ruas e voltam, o grupo de risco não está isolado, né? Essa é uma falha. É claro que a gente entende que tem pessoas que não conseguem viver sozinhas, não tem como isolar, tem pessoas que moram em apartamentos pequenos, isso é muito comum. Enfim, é um dado da realidade, mas no caso específico do Zé, infelizmente, ele, depois de 10 dias internado, acabou falecendo hoje. Eu queria rapidamente só contar para vocês que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele 3 vezes na minha carreira, uma em 1999, a segunda quando eu voltei no Grupo Bandeirantes de 2000 até 2010, e a terceira vez aí já como comentarista econômico no lugar do saudoso mestre Joemir Betting, de 2013 a 2015. Nas 3 oportunidades eu sempre tive um ótimo relacionamento com o Zé, um cara muito carinhoso, que sempre me estimulou, sempre me incentivou, e para mim foi motivo de muito orgulho imaginar que aquela pessoa que quando eu era pequenininho ia para a escola ouvindo rádio, meu pai sempre ouviu a Rádio Bandeirantes, eu ouvi o miado do gato das 6 às 7 da manhã no Puro do Gato, que um dia eu teria o privilégio de trabalhar com ele, e mais do que isso, acrescentando a isso, eu tive o privilégio de usar o mesmo microfone dele, ocupar o mesmo microfone. Eu, várias vezes, cobri as férias dele apresentando o Puro do Gato, que
que para mim é uma honra que eu vou levar para o resto da minha vida. E também por uma enorme coincidência, há mais ou menos um mês e meio, eu tive minha última conversa por telefone com ele. Foi até num domingo à tarde, né, um dia bem atípico para ter esse tipo de conversa. E a gente conversou durante mais de uma hora e ele estava super feliz com o fato de que eu estava participando na TV Band, lá no programa aqui na Band com o Lacombe. Ele me deu uma maior força. Ele falou para mim da importância da televisão para a minha carreira, assim como o rádio, os demais veículos que eu tive sempre o privilégio de trabalhar. Bom, não vou ficar aqui me estendendo muito, apenas dizer que ele é um cara inesquecível, é um mestre. Nós, no jornalismo, o Rosenildo é testemunha disso, nós estamos perdendo muitos mestres, né? A gente perdeu recentemente o Milton Gamês, que foi nosso diretor na revista Espé Dinheiro, perdemos o Ricardo Boechat, o saudoso Joemir Betti, enfim, a lista aqui seria enorme, eu não vou ficar aqui nomeando todo mundo, mas o fato é que hoje nós estamos todos muito tristes com o passamento do José Paulo de Andrade, vítima da Covid-19, é uma doença que infelizmente vai deixar marcas profundas na nossa sociedade. Então a gente termina o programa de hoje com uma homenagem a ele, em silêncio. Eu vou deixar aqui a imagem dele também, como fez o Maurício Lousada, e a gente encerra o programa de hoje, convidando todos para na próxima sexta-feira, de novo, às 18 horas, como destacou bem o Maurício Lousada, acompanhar a gente aqui de novo no 4 em Pauta. Agradecendo, olha essa foto que bacana do Aguinaldo, uma foto bem jovem do Zé Paulo de Andrade. O Rosenildo ocultou a câmera dele, porque ele não tem a possibilidade de colocar uma tela no fundo, mas ele também está sensibilizado com a nossa homenagem. E a gente encerra, assim, o 4 em Pauta. Muito obrigado pela audiência de todos e até semana que vem.